Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje eu tenho uma convidada super especial que vai nos contar sobre um projeto, né, sobre a empresa dela, que é a I&D Projetos Especiais, uma empresa que recentemente ganhou um prêmio das melhores para empresas melhores para o Brasil. E eu vou chamar agora a Beta Ramos, que é a idealizadora do projeto. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, Eliane, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, né? Obrigada por essa oportunidade de poder contar um pouquinho sobre mim, sobre a Iandê, sobre essa história, sobre essa empresa aí que, né, que bom, assim, tá sendo reconhecida e tá podendo impactar um pouquinho, assim, conforme a gente Com vai conseguindo chegar nos clientes. Ai, muito orgulho, né? Acho que é uma honra também para todos nós aqui do Rio Grande do Sul ter uma empresa como a tua, né? Já à frente, assim, super alinhada com essa nova economia, né? E que ela vai falar um pouquinho depois para vocês como é que é isso, né? Mas primeiro, Beta, eu queria que tu se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre a tua vida e conectasse, então, esse projeto, né? Que se tornou uma empresa, enfim, com as tuas narrativas de vida. Eu queria te ouvir. Vamos lá, eu brinco que contar a minha história merece um programa, assim, eu digo assim, senta aqui, tem meia horinha, mas eu vou tentar resumir um pouquinho dessa trajetória. E eu falo isso porque eu tenho uma trajetória muito horizontal, assim, em todos os sentidos, tanto de estudo quanto de atuação. Então, às vezes, parece que fica difícil de conectar. Explico. Sou comunicóloga, sou jornalista, mas acabei fazendo especializações em áreas diversas, né? Fiz um MBA em gestão empresarial, um pós-MBA em inteligência empresarial, um pós-MBA em liderança, fui estudar liderança para transição na Schumacher College, lá na Inglaterra. Comecei a estudar futurismo, né? Foresight estratégico, e dentro desses estudos, fui conhecendo cada vez mais as novas economias, né, as economias emergentes. E aí, em paralelo a isso, a minha vida profissional também, assim, foi se desenhando e se ramificando, né, conforme os anos foram passando. Mas eu acho que o grande trabalho de destaque, assim, na minha vida foram os 13 anos que eu passei na AB Calçados, né, Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Então foi muito tempo, né, nesse setor que é tão forte, que é tão bacana, que é tão tradicional, assim, da economia brasileira. E acabei pedindo o meu desligamento depois de 13 anos, porque na época, além de trabalhar na Bicalçados, eu já estava com 2 empreendimentos. Então eu digo que eu sou uma empreendedora serial, né? Eu tenho a Oca Coworking com a minha família em São Leopoldo, já tenho 8 anos, no escritório que tem também um propósito, né, de desenvolver os negócios locais. E na época eu era sócia também da WTF School, que é uma escola livre que olha para frente. E quando eu pedi desligamento da Web Calçados, o pessoal pediu que eu continuasse colaborando de alguma forma. E aí surgiu a ideia da Yandê, né, de construir uma empresa então que pudesse não só atender a Web Calçados, mas atender pautas que faziam sentido para mim. E aí a Yandê cresceu, né, assim, ganhou outros ramos, outras possibilidades, outros tipos de clientes, outras histórias. E acabou que no início do ano passado eu me desliguei da WTF, porque, de novo, era muita coisa aqui no meu colo e eu tive que escolher para a gente conseguir fazer bem feito, né? Porque senão fica tudo muito aqui e a gente não consegue realizar. Então é mais ou menos isso, assim. Então hoje eu me dedico muito fortemente à Iandê e atuo na Oca, que é onde eu estou agora, mais como uma advisor, assim, né? Eu trabalho mais na parte estratégica aqui, mas quem toca a operação, que eu brinco que é a cacique da Oca, é a minha irmã. Muito bem, que legal, né? Eu acho que é muito legal, né, Beto, a gente falar, né? E eu, para mim, assim, é muito vivo isso, né? O quanto da pessoa está na empresa, né? E tu me trazes aqui uma sinalização, assim, de tudo que tu viveu, né? Todas as tuas experiências, né? Para construir a Iandê. E eu queria que tu começasse a gente começasse a falar um pouquinho sobre ela já, né? E o que significa IAD, né? E eu acho que isso também te conecta a tua pessoa com a empresa, né? É isso aí. Eu vim passando, em paralelo a isso, né? Assim, a parte de educação e a parte profissional, tem uma parte espiritual que eu venho desenvolvendo há algum tempo.
E aí, quando eu pedi, no momento que eu pedi desligamento da Bicalçados, eu fui buscar uma imersão, fiz uma imersão na floresta amazônica peruana, fiquei lá um tempo, trabalhando um resgate, assim, da minha ancestralidade, da minha essência, das tradições. E eu tenho uma descendência indígena, tenho um avô Ubatuba, então queria resgatar um pouco isso. E aí, quando veio a ideia da Yandê, eu quis trazer isso para a essência da Yandê, né? Para o nome da Yandê e para tudo que ela significa. Então, Yandê é uma palavra tupi-guarani que significa nós. E a Yandê tem esse propósito de ser nós, e de conectar, ser nós através da conexão, né, de talentos, de habilidades, de pessoas incríveis que eu conheci, né, ao longo da minha vida, da minha trajetória, tanto profissional quanto dessa parte mais de educação, como eu estudo muito. E eu queria muito, assim, poder trabalhar com essas pessoas e unir todo esse conhecimento, de fato, de uma forma que fosse aplicável, né? Que se transformasse realmente em alguma coisa que a gente pudesse tangibilizar. Então, hoje a Yandê sou eu, né? Que eu brinco que CEO e serviços gerais está quase que para a mesma coisa, porque a gente varre a sala, faz café, atende cliente, faz proposta, executa projeto. Mas dependendo do projeto, eu monto a equipe que vai trabalhar. Então, são vários nós, né? Vários pequenos grupos que vão atuando em diferentes projetos. Então, hoje eu digo que a Yandê pode trabalhar com qualquer tipo de projeto, de qualquer tamanho, porque eu vou montar a equipe de trabalho de acordo com a demanda que chegar para a gente. Então, a Yandê é esse grande nós, essa grande egrégora. Que maravilha, que legal. E é a parte de consultoria mesmo, né? Para essa transformação, aí depende de cada caso da empresa, né? Que ela demanda, né? Para seguir essa jornada, né? E, Beto, olha só, uma outra pergunta aqui, tu falaste muito a gente está falando dessa conexão, né? Do empreendedor, da empreendedora com o seu negócio, né? Isso gera não, acho que há uma descoberta de talvez de um propósito, né? Quando isso aconteceu e como é que foi isso para ti? Isso foi acontecendo, eu acho que quando a gente começa a estudar as novas economias, assim, e os níveis de consciência, né, a evolução da consciência, eu acho que primeiramente a gente tem um choque, assim, porque a gente se coloca num lugar de muito desconforto. E eu acho que isso, para mim, foi vindo ao mesmo tempo em que eu fui empreendendo. Então, os empreendimentos, eu acho que era uma forma de eu conseguir encontrar esse lugar, né, que estava me faltando. Onde é que eu entrego aquilo que é meu, aquilo que é essência? E como é que eu descubro tudo isso, assim? Então, eu estudei bastante propósito, até já dei aula sobre isso, assim, sobre como resgatar, como olhar para dentro, como entender que não é só um chamado, né? Mas que tem que estar conectado com as nossas habilidades, com os nossos talentos, com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente gosta de fazer, com aquilo que a gente faz bem. Então, eu acho que esse propósito ele foi se construindo para mim conforme eu fui estudando e eu fui aplicando. E eu acho que chega um momento que tem que vira essa chave, assim, de eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita experiência, eu preciso usar isso para transformar, né? Para transformar a sociedade, para transformar o mundo, para ajudar a construir aquele planeta onde eu quero viver no meu futuro, que eu quero viver no meu presente, né? Mas já que a gente está trabalhando aqui, olhando um pouquinho para um futuro, pelo menos um futuro emergente. Então eu acho que veio disso, assim, dessa não só vontade de impactar, mas meio que de uma responsabilidade de impactar, né? Eu recebi tantas coisas boas, tantas oportunidades na minha vida. Como é que eu ponho isso agora para jogo, né? Como é que eu devolvo isso para o universo? Como é que eu faço isso ser realmente algo que vai contribuir também para o desenvolvimento e para dar oportunidades para outras pessoas? Então, eu acho que foi esse o meu chamado, assim. Foram luzinhas que foram acendendo, se conectando e prática, né? E experimentação e colocando para fora até que a gente encontra o nosso caminho. Eu sempre digo, né, Beta, que às vezes as pessoas acham que eu tenho que fazer o meu propósito num final de semana, daí senta lá e a luz vai descer, assim, vai vir o tal do propósito. Não existe, né? A gente sabe que não é assim que funciona, né? É uma construção diária, né, de desconfortos, muitas vezes, né, para a gente chegar a realmente encontrar, e ao mesmo tempo isso também é cíclico, né? A gente vai vivendo e vai aperfeiçoando esse propósito de acordo com o tempo
dessa jornada, né? E aí eu queria te perguntar, Beta, assim, ó, tu que estás assim nesse ambiente, com uma proposta de impacto realmente, como é que as empresas estão enxergando isso? O que tu percebe assim nesses níveis de consciência mesmo, né? É bem difícil, assim, eu acho que a situação em que as empresas estão hoje. Porque, assim, elas estão enxergando que elas precisam de mudança, né? Isso, assim, a gente está falando daquelas empresas que já existem, que precisam se moldar ou se reestruturar para essa nova economia. Então, o que acontece? A gente está vivendo um momento aqui super complexo, em que a gente não tem respostas prontas e nem produtos de prateleira. A gente precisa construir junto. Isso é muito desconfortável para o empresário, né? O empresário, ele já corre os seus riscos diários com pessoas, com funcionários, com o mercado. Ele não quer correr o risco da inovação, da disrupção, do novo olhar, da nova lente. Então, o que ele acaba fazendo, pelo menos na minha percepção, e óbvio que aqui eu estou generalizando, né? Mas ele acaba buscando aquilo que é mais fácil. Então, é como tu falaste, assim, as pessoas querem sentar e dizer assim, hoje eu só saio daqui com o meu propósito. A mesma coisa fazem os empresários, né? Eu quero te contratar, eu quero que alguém venha aqui para eu colocar, então, meu propósito, já que é isso que eu preciso fazer para dar certo. E não é isso, né? Isso é só a primeira parte, é só um ponto, um dos tantos pontos que precisam ser trabalhados. Eu sempre falo muito dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, porque eu acho que ali tem uma visão muito ampla e também horizontal do que é sustentabilidade, do que é impacto. Então, não é uma coisa, não é propósito. O propósito ele precisa ser desdobrado, ele precisa ser transversal, ele precisa ser parte fundamental, alicerce da cultura da empresa. Mas fora isso, todo o resto precisa funcionar, né? Tem um monte de outras coisas. Não adianta ter um propósito lindo, magnífico, e ele não ser executado. Não adianta ter um propósito lindo, magnífico, ele ser executado, e dentro da empresa ter trabalho escravo, ou ter uma disparidade de salários absurda, ou a mulher receber menos que o homem no mesmo cargo. Então, é encontrar essa coerência, né? Então, eu acho que eu tenho até dó às vezes, né? Porque eu digo, gente, não é fácil, não é fácil. O Dado Schneider tem uma palestra que diz: o mundo mudou bem na minha vez, né? E eu acho que é quase essa a sensação. Eu disse, gente, poxa, agora eu trabalhei tanto, cheguei aqui, estou na maturidade profissional, e daí agora o mundo está desse jeito. Eu acho que eu aprendi a enxergar isso com beleza, assim, que bom que a gente está num momento em que a gente pode mudar junto com o mundo, né? Mas eu entendo, assim, que para grande parte dos empresários, especialmente aqueles que têm já grandes empresas, é um lugar de bastante desconforto, de bastante vulnerabilidade, né? Então, dá uma estremecida, assim, na base, né? É difícil, é difícil. E uma outra pergunta já que tu acha aqui sobre os empresários, né? Existe assim, tu percebes diferença? Como é que é para as empresas que já estão há mais tempo, né? As famosas tradicionais, já que já têm há muitos anos, né? 50, 60, 70 anos para fazer essa transformação, e aquelas empresas que estão iniciando agora, talvez com um DNA já mais voltado para a nova economia. Como é que tu sente assim essa percepção desses empresários? Eu acho essa pergunta excelente, né? Porque é meio óbvio, assim, para a gente que as coisas são mais fáceis quando a gente já começa certo, né? Quando a gente já começa certinho. Então, é melhor, é mais tranquilo, ou pelo menos é menos traumático para aquelas empresas que já entraram, já começaram a atuar olhando para a nova economia. Talvez não começam a atuar totalmente, né? Olhando talvez os pilares do capitalismo consciente, mas já estão se direcionando para aquilo. Quando a empresa já é de mais anos, tem 40, 50, 60 anos, é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque ele precisa desaprender para reaprender. Ele precisa abrir mão de um monte de certezas que ele tinha e que talvez não fazem mais sentido. Ele precisa se colocar nesse lugar do não saber. E até no evento da Humanizadas, eu estava participando de uma roda de conversa sobre o futuro das consultorias, né? O papel das consultorias no futuro das organizações, na transformação das organizações. E eu acho que justamente o papel da consultoria é pegar esse empresário assim, que está um pouco perdido, unir com esse conceito, com essas informações que estão muito no etéreo, né? Que estão muito assim intangíveis, e trazer para a prática.
Isso vai acontecer com método, com metodologia, mas vai acontecer também com o consultor dizendo: eu também não sei. A gente vai construir juntos. Eu tenho um conhecimento, eu tenho método, tu tem outro conhecimento, que eu acho que isso é legal também. Quando eu digo o empresário vai desaprender ou vai se desapegar de conceitos, isso não é ignorar toda uma trajetória, toda uma história, ou desvalorizar tudo isso. É pegar o que tu sabe aqui que é útil para essa realidade que a gente está vivendo hoje, ou para essa transformação que a gente tem, né? Então é meio que eu também não sei o caminho, mas eu estou aqui para a gente dar as mãos e caminhar esse caminho juntos, né? E somar esse conhecimento, e somar essa força. Então eu acho que é um pouco isso, assim, tem essa diferença, né, entre quem já começa certo, mas sempre dá, é lindo, né, fazer um caminho de transformação também. Só tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque a gente está falando em trabalhar cultura, e cultura a gente não muda de uma hora para outra, né? Cultura tem que ser de dentro para fora. Então precisa de um tempo realmente para se consolidar. Mas dá para fazer. Que legal, muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre esse prêmio que tu ganhaste agora da empresa Melhores Empresas para o Mundo, né? Não é do mundo, é para o mundo. Como é que foi isso, né? E conta um pouquinho para nós aqui dessa experiência e como se deu a pesquisa. Conto com muito prazer, porque eu estou muito feliz, né? Eu já tinha conhecido a pesquisa da Humanizadas quando sócia da WTF School, a gente já tinha participado, também tínhamos ficado muito bem ranqueados. E aí, no ano passado, então, decidi fazer pela IAND. A pesquisa da Humanizadas, ela ouve diversos tipos de stakeholders, então, a pesquisa tem que ser enviada para clientes, para fornecedores, para colaboradores, para sociedade em geral, né? Quem está tendo contato com a empresa. Então, eu precisei esperar um pouquinho a Yandê ganhar um fôlego, assim, para que eu tivesse uma amostragem que fizesse sentido para a pesquisa. Então, é muito legal receber o rating, a gente recebeu o rating AA, então é o segundo mais alto, que mostra que é uma atuação de altíssima qualidade, assim, né? Eles colocam que é um nível de consciência extremamente alto. E no relatório que eles nos mandam, aparece a comparação da pontuação da IAND com a média das top performers do mesmo porte. E a gente está com a pontuação acima da média, assim, em quase todos os quesitos, desde propósito central do negócio, qualidade das relações. Então, isso é muito, eu fico muito feliz, sabe? É de muita alegria para mim. Até porque eu sempre fui uma defensora das relações e das relações informais. A gente não precisa daquela formalidade, senhor, um aqui, o outro ali. Eu acho que a gente tem que estar tudo aqui no mesmo nível. Então, eu gosto da informalidade. Quando eu vejo os depoimentos dos meus clientes, todos trazem o humor do trabalho, porque a gente se diverte, a gente ri, a gente vira amigo. E eu acho que o trabalho tem que ser assim. E a pesquisa veio mostrar que é isso, né? Que isso está fazendo sentido para todo mundo. E além disso, né? Além do humor das risadas, tem dado resultado que também importa, obviamente. E aí, esse ano, a Humanizadas, então, acabou colocando esse selo, né? Melhores para o Brasil, que é sensacional, que é isso, né? É mostrar que essas iniciativas, essas empresas que estão querendo transformar, precisam ainda desse destaque para que elas possam inspirar outras, né, a fazer o mesmo. Que maravilha, que legal. E como é que, assim, olhando a questão do teu fazer mesmo, né? Como é que é essa coisa, assim, às vezes, de chegar no empresário e as pessoas acharem, que ela está trabalhando, não quer lucro, parece que não quer lucro, né? Conta um pouco dessa dicotomia que a gente tem aí com relação a essa questão, né, do lucro e do impacto mesmo no mercado. Perfeito, perfeito. Existe um termo, né, para empresas que não são empresas sem fins lucrativos, são empresas com fins lucrativos, mas que são empresas de impacto. Esse termo é setor 2,5, então não é o segundo setor que é a indústria, não é o terceiro setor que são as ONGs, é esse caminho do meio, que é o caminho de empresas que vão fazer o bem e que vão se remunerar por isso. E hoje a gente vive um paradigma nosso como sociedade, que a gente não enxerga essas empresas como merecedoras, talvez, de receita, né, de lucro, de resultado financeiro. Explico.
A gente acha muito normal, muito tranquilo, uma empresa que vende bebida alcoólica, uma empresa que vende cigarro, e essas empresas terem sucesso e terem lucro. Isso é super natural, né? É bem tranquilo. No momento que a gente pega uma empresa que está fazendo um projeto, atuando com um projeto de desenvolvimento social, e ela lucra com isso, ela recebe por isso, ela é mal vista. Ela é tida como uma empresa que está explorando uma causa. E eu acho que esse é o grande paradigma que a gente precisa quebrar. A gente pode sim ganhar dinheiro e fazer o bem, ou a gente pode ganhar dinheiro fazendo o bem. É melhor ganhar dinheiro fazendo o bem do que ganhar dinheiro fazendo o mal. Então eu acho que a gente precisa mudar essa mentalidade para que a gente consiga aceitar isso e quebre também um pouco dessa visão de que empresa de impacto é uma empresa que não visa o lucro. Não visa, a gente está vivendo ainda numa economia em que o dinheiro é extremamente importante, a gente precisa dele para sobreviver. E uma empresa sustentável é uma empresa que é sustentável também financeiramente, né? Então a gente precisa mudar um pouquinho aí essa percepção e entender que empresas 2,5, que empresas de impacto são empresas que entregam produto, serviço, propósito, entregam valor e são remuneradas por isso. É bem legal. E é um paradigma, né, também, Beto, assim, dessa questão do curto prazo, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Não sei se tu vê, às vezes eu tenho falado com alguns empresários, empresárias, né, que eles querem a coisa muito para amanhã, né? E quando a gente trabalha com essa nova perspectiva, né, de uma nova economia, de olhar para o seu entorno, né? E aí fazendo essas microações, isso demora, né? E como tu mesmo comentaste, Andy, né? A questão da cultura é um processo que leva tempo, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa necessidade dessa mudança, né? Ou se tu concorda ou não sobre isso. A gente tem esse imediatismo meio internalizado, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer começar logo, a gente quer resultado logo. Eu acho que é meio nosso, é meio inato, assim, é difícil de mudar, mas a gente precisa trabalhar esse conceito de processo, assim, né? Quando a gente está falando de uma transformação, a gente está passando como humanidade por uma transformação. A gente não pode esperar que isso termine para começar a viver, né? A gente precisa passar por esse processo, porque a gente só vai sair do outro lado melhores se a gente passar por esse processo. Então, gosto muito da frase que o caminho se faz caminhando. Para mim é isso, a gente está no caminho e a gente precisa dessa caminhada. Então, sim, uma mudança de cultura é uma mudança lenta e precisa ser assim. Se fosse rápido, cultura seria algo totalmente, né, volátil, volúvel. Não é isso que a gente quer. A cultura é o alicerce da empresa. Então, precisa ter um pouquinho assim de paciência mesmo. E isso, de novo, é mais uma das dificuldades, né, Eliane, que a gente já está falando de um processo que é incerto, que a gente não tem certeza nenhuma, que a gente não tem produtos de prateleira, que a gente não tem nem um método definitivo, né? O método também é flexível e a gente ainda tem que dizer, olha, tem que também ter tempo, porque essa mudança, né, ela é devagar, ela é contínua. E assim, quando a gente está falando de empresas de impacto, a gente está falando de tanta coisa que precisa ser feito dentro da empresa, ou que pode ser feita, né? Tanto olhando para dentro quanto olhando para fora. Então, sim, precisa de tempo, não é de uma hora para outra, é um processo e a gente precisa respeitar o processo. Essa que é a verdade. É verdade. E a gente também, assim como as pessoas físicas, as empresas, elas são singulares, né, Roberta? E cada uma tem o seu momento, né? Como nós também temos o nosso momento e tudo mais. E eu queria te perguntar aqui com relação a essa. A gente sabe, né, que cada um vai estar nesse andar, né? E o nosso papel, o teu aqui, eu também, como militando bastante aqui sobre o capitalismo consciente, né? É tentar elevar, né? Sair dessa, fazer essa movimentação acontecer, né? E o quanto é importante ter coerência, né? Coerência, transparência, para a gente poder trabalhar nessa nova economia, né? Total, né? A gente viu ali agora durante a pandemia, viu, eu já nem sei mais que tempo usar, né? Viu, tá vendo? Tomara que esteja terminando, mas a gente ainda tá nela. Mas a gente viu, especialmente no início, assim, empresas se utilizando de impacto ou de frases de efeito de forma equivocada, de forma incoerente, meio como tu colocaste, assim, né? Não tinha consistência.
E a gente está vivendo numa sociedade onde a gente é a sociedade da vigilância, né? Todo mundo sabe tudo, a gente descobre tudo. Então, ser inconsistente é muito perigoso, né? Por outro lado, como nós conversamos em outra ocasião, eu também acho que nós, como sociedade, precisamos ter um pouquinho mais de carinho com quem está começando a mudança, né? Porque às vezes a empresa comunica uma mudança e aí todo mundo cai em cima daquilo que ainda não foi mudado. Mas, de novo, é um processo, precisa começar e a gente precisa celebrar cada passo dessa caminhada, né? Então, é isso, assim, tem que ter coerência, tem um processo, antes de ir para fora, antes de comunicar, tem um longo processo de olhar para dentro que precisa ser feito, mas é isso, na hora de comunicar, comunicar com cuidado, com carinho, com estratégia, e nós, como sociedade, receber as mensagens com um olhar também um pouco mais amoroso, né? Amoroso no sentido de menos julgamento e mais acolhimento, entendendo como é que a gente pode promover aquilo que é bom, ao invés de promover aquilo que é ruim, né? Como é que a gente ressalta e se influencia, né, por aquilo que está sendo feito de forma correta. E uma coisa muito importante aqui, Beta, eu ouvindo tu falar, né? A gente olha muito o lado negativo muitas vezes, né? E esquece desse lado positivo, né? Dessa movimentação, muitas vezes que para a empresa é um desconforto, né? Para os próprios líderes que estão ali, para as pessoas que estão transformando essa cultura, né? Então, realmente, olhar isso com carinho, acho que é uma chave aqui para a gente poder caminhar, né? Como sociedade, né, como humanidade, também com essa elevação de consciência, né? E a gente já está chegando aqui no final do programa, né? Eu queria que tu deixasse uma pequena mensagenzinha aqui para quem está iniciando esse processo de transformação, deixar as tuas redes sociais também para as pessoas procurarem mais sobre você, sobre a tua empresa. Ah, legal. Primeiro, quero te agradecer mais uma vez, né, por esse espaço, por essa oportunidade. Obrigada para todo mundo que está assistindo. A gente fez um estudo no ano passado para a CNI, para o Sebrae, olhando para as empresas de impacto no Brasil e oportunidades para fora. E a gente criou um mapinha de como que a empresa que já existe, ela pode trilhar esse caminho da transformação para o impacto. E aí tem esses dois olhares, né? O que precisa ser feito olhando para dentro? O que precisa ser desenvolvido do lado de dentro? E o que precisa ser feito para fora? Tudo sobre esse estudo e mais um monte de coisas sobre gestão de projetos, sobre impacto, sobre prêmios, sobre humanizadas. Tudo está lá no Instagram da Yandê. Eu coloquei aqui no meu nome, Yandê Projetos. Quem quiser me seguir no meu Instagram pessoal é @betaramos, bem fácil. Mas eu digo que lá vai encontrar mais gatinhos, afiliados, brincadeiras, porque ali é vida pessoal mesmo. Mas, realmente, assim, quer falar de projetos, quer falar de impacto, quer trocar ideia, segue lá no Yandê Projetos e me chama que eu vou adorar receber as mensagens. Muito bom. Roberto, foi um prazerzão falar contigo aqui. Acho que o pessoal te adorou também, né? Muito, muito leve, foi uma conversa muito fluida, né? Eu acho que tem que ser assim, né? Assim na nossa vida, né? Mais leveza para nossas relações, né? Para nossas empresas, para esse mundo corporativo que precisa tanto de amor, né? E eu te agradeço de coração aqui em nome da Vale TV, agradeço as pessoas que estão aqui com a gente também. E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.